Queridos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos de novo começando mais uma semana. Na minha mente, eu não sei se é na de vocês também, a gente tem a impressão que nós estamos findando a semana hoje, mas não é, nós estamos começando, na verdade, começando uma nova semana. E acreditamos que nessa semana coisas novas, coisas diferentes vão acontecer nas nossas vidas, porque nós vivemos de novidade em novidade. A palavra de Deus diz que nós vivemos de triunfo em triunfo. Isso significa que entre um triunfo e outro temos uma batalha, uma luta, né? Senão não seria triunfo, não seria vitória. Mas vivemos entre um e outro, mas vamos de um em um, até chegarmos lá. Queria que você localizasse em sua Bíblia o texto na carta aos Romanos, no capítulo 12, é um texto bastante usado e lido pelos crentes. Romanos 12 e 2. Para não ser longo na leitura, eu vou ler só o 12 por enquanto, só o 2 por enquanto, o versículo 2, que diz o seguinte: E não vos conformeis com este mundo. Outra versão diz século. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E outra versão diz mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu vou ler mais corrido. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Pai eterno, agradeço o momento, agradecemos a oportunidade, agradecemos a palavra lida e ouvida, e te pedimos nesta hora que iremos usar da tua palavra, iremos pronunciar a tua palavra, iremos expor a tua palavra. Ilumine as nossas mentes, os nossos sentidos, e coloca, Senhor, a tua palavra na minha boca por tua graça, e que os corações dos irmãos estejam receptíveis para receberem a tua palavra, para que ela possa produzir frutos, para que ela possa aumentar a fé de cada um, para que ela possa produzir edificação, ela possa produzir crescimento, graça, entendimento espiritual. Nós agradecemos, louvamos e pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Podeis tomar assento, queridos irmãos. Glória a Deus. Eu desejo vos falar nesta oportunidade, não gosto muito, no meu hábito, da tema, mas eu queria falar sobre a transformação pela renovação da mente ou do entendimento. Vou usar a palavra mente. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá. A transformação que vem pela renovação do entendimento ou da mente. Vejam, queridos, que a mente, ela não é transformada.
ela não é transformada. Não, aqui diz que ela recebe transformação, mas ela é renovada. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso entendimento é o centro da nossa vida. Na Bíblia, mente está ligado à alma. A alma é o centro da vida, do ser humano. A alma. E não é apenas a mente, a memória, mas nela está a memória, nela está o entendimento, nela está o pensamento, nela está o sentimento. Sentimento que também é emocional, mas estão na mente. Então, a partir da mente, Deus trabalha a nossa transformação. Domingo passado falei sobre conversão, que para se ter vitória espiritual é preciso passar pela conversão. Esse assunto aqui vai na mesma direção, mas há uma diferença. Transformação. Deus não trabalha com reforma humana, na vida humana, com melhoramentos da vida humana. Deus trabalha com reforma, aliás, com transformação, não reforma. Com transformação, diga comigo, transformação é metamorfose mesmo. Metamorfose é a transformação que transforma a mente, aliás, o pensamento, a visão. E é nisso que Deus trabalha, é assim que Deus trabalha. João, o apóstolo, ele diz que Jesus começou em Canaã da Galileia os seus milagres. E o seu primeiro milagre, segundo João, segundo a inscrição de João, o Evangelho de João, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Foi o primeiro milagre. Quando lemos superficialmente aquele texto, entendemos que Jesus ali, com a transformação da água em vinho, estava resolvendo um problema social, um problema de um evento que faltou, o principal ali, um dos principais elementos de alimentação e de divertimento do casamento, que era o vinho. Mas o sentido ia muito além disso. Jesus estava ali demonstrando e inaugurando a sua ação, seu poder, a sua operação miraculosa de transformar seres humanos, pessoas. Transformar vinho para Jesus é moleza, é brincadeira, é muito fácil. Transformar vidas, transformar eu e você, aí é que está o grande milagre, a grande operação, porque ele não chega a nós e diz assim: eu vou virar você do avesso, eu vou transformar você, eu vou tornar você uma outra pessoa. Ele não faz isso, porque ainda que ele possa fazer, ele não faz, porque ele depende da minha vontade, da sua vontade, da nossa vontade, para ele fazer alguma coisa. Amém? Ele precisa da minha permissão. Se eu disser não, se eu não quiser, ele lamenta.
Ele até chorou em algumas vezes por causa da rejeição, da ignorância, da incredulidade à sua pessoa. Ele chegou a chorar algumas vezes. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintainhos. Ele lamenta, mas ele não entra, porque ele respeita o meu arbítrio e o seu. Então, ele estava ali, começando o seu ministério de milagres, e ao transformar água em vinho, ele estava operando o seu poder de transformação. Amém? Então, para que nós entremos na dimensão do Espírito, na dimensão espiritual, naquilo que Paulo escreve aos Efésios quando ele diz, nas regiões celestiais em Cristo. Já leu isso? Nós precisamos passar por essa transformação, por essa metamorfose, por essa mudança. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito, numa profundidade, numa revelação profundíssima, ele diz, aleluia, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Amém? Veja que experimentar está à frente, para que experimenteis, para que você chegue a essa experiência da vontade de Deus, precisa ser transformado. Amém? Não pense que Deus está te fazendo melhor apenas. A gente pode melhorar alguma coisa na vida da gente. Nós somos racionais, seres racionais, somos seres inteligentes. Então podemos de uma hora para outra dizer, isso é esse comportamento, aquele, essa coisa não é muito boa, então eu vou mudar um pouco. E pode mudar, e pode melhorar. Mas a Bíblia não está falando de melhora, não está falando de reforma, ela está falando de transformação. Quantos podem dizer amém? Amém? Transformação. Não esqueça dessa palavra, porque quando a gente grava uma palavra, de vez em quando ela vem à mente. Um assunto e outro vem à mente. E o Espírito começa a trabalhar aquela palavra, ele começa a cultivar aquela palavra na nossa mente. E nós começamos a ser, às vezes, incomodados por essa palavra. E então, essa palavra nos incomodando, nós vamos procurar o fio da meada, como entrarmos nela, como ela pode operar na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero aqui falar sobre o resultado de uma vida transformada. Eu podia continuar falando sobre a transformação, é tão importante, mas eu quero falar sobre o resultado de uma vida transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma pessoa transformada pela renovação do entendimento ou da mente, em primeiro lugar ela adquire, ela obtém uma nova visão. Uma nova visão. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 9 diz assim: aquilo que o olho não viu, os olhos não viram, o ouvido não ouviu, nem passou pelo coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para os que o amam. Amém? Aí no versículo 10 ele diz assim, o apóstolo: e ele, Deus, nos revelou
pelo seu Espírito no homem interior. Deus nos revelou pelo seu Espírito. Revelou o quê? As coisas que o olho nunca viu, as coisas que o ouvido nunca ouviu, as coisas que o pensamento nunca produziu. Agora, o Espírito Santo revela. Amém? Porém, nesse mesmo capítulo, no versículo 14, o apóstolo diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Isso significa que nós vivemos a vida toda, podemos estudar todas as ciências humanas que possam existir, todas as matérias, e nunca termos acesso termos a visão, as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Por quê? Porque enquanto vivemos no natural, enquanto estivermos no natural, no nosso natural, estivermos nos nossos sentidos naturais, nós não vamos entender. Não vamos entender. Mas depois que passamos pela metamorfose, da transformação de Deus, nós passamos a experimentar coisas importantes, porque a transformação de Deus pelo Espírito Santo, ela vai projetar em nós uma visão que nós não possuímos, que nós não temos, que o homem natural não tem, que o homem na dimensão natural não tem. Porque as coisas espirituais, elas estão acima, elas são mais elevadas do que o pensamento natural. Ou foi sem sentido que Deus falou a Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Nós precisamos entrar na dimensão do Espírito. Mas como entrar na dimensão do Espírito? Pela transformação do entendimento. Primeiramente, o entendimento vai dar a permissão. Você precisa se permitir a ser um ser espiritual. Mas pastor, eu sou crente há um bom tempo. Jesus lidou com alguns apóstolos, alguns discípulos, que passaram 3 anos aos pés dele, aprendendo com ele, ouvindo todo dia, recebendo os ensinamentos dele, daquele que não cometeu falhas, vendo os milagres, os sinais. Mas depois da ressurreição dele, tinha um cara lá, um sujeito lá deles, disse: se eu não meter o dedo lá na sua mão, para ver se tem um buraco do cravo, se eu não tocar do seu lado para ver a ferida que a lança causou, eu não creio. Aí de repente Jesus chega, eles estão reunidos, mesmo se o camarada crer, estava reunido. E quando Jesus chegou ali, disse: Pai seja convosco. O camarada ficou lá.
Aí Jesus olhou para ele e disse: ei, rapaz, vê que sou eu mesmo. Eu não sou um fantasma, sou eu mesmo, estou aqui. E aí o camarada caiu lá dos quartos, então de Tomé. Ele disse: Rabi. Aí Jesus disse: porque me viste e crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Porque o crente natural tem fé? Tem. O crente natural crê em Jesus? Crê. O crente natural não é um crente? É. Mas não é transformado. Não é transformado. Transformai-vos. Estou falando com dificuldade não. Pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que possais experimentar a boa, aleluia, a boa, perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Então renova a tua mente, e através da renovação da tua mente, o Espírito vai trabalhar, e ele vai projetar em ti a visão que você precisa ter das coisas. A visão de um transformado não é a visão de um não transformado. A visão de Jesus não era dos apóstolos. Jesus chegou lá em Samaria, na aldeia de Sicar, junto ao poço de Jacó, venerado poço de Jacó. E Jesus chega ali ao meio-dia. E enquanto os discípulos estão saindo, vem uma mulher para tomar água do poço, para apanhar água do poço. Jesus trava aquele diálogo com a mulher, e eu não vou contar tudo, porque ele é longo e maravilhoso também. E Jesus, então, quando os discípulos chegam, a mulher sai, e eles chegam, e eles tinham ido comprar comida, e eles chegam e rogam a Jesus que comesse. E então Jesus disse: não, uma comida tenho para comer, que vocês não sabem. Eles começaram será que alguém trouxe comida? Ele viu aquela mulher lá, será que essa mulher trouxe comida? Quem sabe o que eles pensaram? Não sei o que eles pensaram. Só que a Bíblia diz, que eles disseram: será que alguém lhe trouxe comida? Melhor? E Jesus volta e diz: dê uma olhada nos campos. Olha os campos. Eles deviam ter algum campo diante deles. Disse: vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a ceifa? Se faltava 4 meses, o trigo estava pequenininho ainda. E é bonito quando o campo está assim com verde. Aqui não tem implantação de trigo, mas alguém já viu uma plantação de arroz, por exemplo? É mais ou menos daquele jeito, quando ainda está pequeno, lindo. E Jesus disse: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: levantai os vossos olhos. Olhe comigo. Vê se vocês elevam a visão para onde eu estou vendo. Porque enquanto vocês estão vendo os campos verdejantes, dizendo que ainda faltam 4 meses, eu digo a vocês que os campos já estão brancos para a ceifa. Aleluia! Porque a visão de Jesus era diferente da visão natural dos discípulos. Enquanto nós andarmos no natural, nós rastejamos, irmãos.
Nós rastejamos, nós somos tipo avestruzes. Você sabia que não sabe que a avestruz me parece que é a maior ave, a maior, né? Ave que existe. Só que ela não voa. Ela tem asas, mas não voa. Ela tem um penucho, mas ela não voa. E ela só rasteja. E o avestruz anda muito rápido. Muito rápido. Ela anda, caminha rápido. E ela olha só para baixo. E dizem que quando ela está na areia, que ela é atacada, ela mete a cabeça na areia para se esconder. Ela não pode esconder o corpo, mas esconde a cabeça. Porém, a águia, ela voa. Ela não é grande como o avestruz, mas ela voa. Enquanto o avestruz anda, caminha e rasteja pelo chão, a águia voa. Amém? Ela voa. E o profeta Isaías diz assim: aqueles os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e caminharão, e como águias voarão, caminharão e não se fatigarão, e como águias voam. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vi uma pessoa, um irmão, contar uma história faz muito tempo. Eu acho que vocês, não sei se tem alguém aqui que lembre-se do Catalino, o avião Catalino. Acho que não. Lá dos anos 50. Aleluia. E um avião, ele voava e enfrentava uma tormenta muito forte. E então o piloto se comunicava pelo rádio com a torre lá de Belém e informava que estava passando por uma grande tormenta. E aí pedia orientação à torre. O Catalina era um avião, ele passava quase 20 minutos assim para passar, sabe? A gente ficava, eu morava num lugar que a gente via ele passar. Quando a gente via zoada, e ficava olhando, ele demorava a passar. Ele gastava quase 5 horas de viagem daqui para Belém. Mas era um avião grande, 4 motores. E o piloto em apuros, e a torre lhe informou: a solução é subir. Suba tantos pés, não sei quantos, tantos pés, que em cima não haverá tormenta, porque a tormenta estava em meia altura. E então os pilotos, que eram mais de um, subiram e se livraram da tormenta. Queridos, muitas vezes as nossas vidas, nós vivemos de tormenta em tormenta, de tormenta em tormenta, tribulação em tribulação, porque nós estamos muito baixo, estamos caminhando por baixo. A ordem é subir, suba para as regiões celestiais.
Suba, assuma aquele lugar de descanso em Cristo, que Paulo disse. Então, meus irmãos, uma pessoa transformada em Cristo, ela tem uma nova visão, ela tem uma visão ampliada, e ela tem uma visão do reino de Deus, e ela vê as coisas diferente dos carnais, diferente dos naturais, porque ela vê com os olhos espirituais. O salmista diz, Salmo 119, versículo 18, o salmista diz: abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então nós vemos aí, meus queridos, em primeiro lugar, uma nova visão. Essa visão, ela é muito importante para que nós possamos viver vitoriosamente agora. Louvado seja o nome do Senhor. Receberá uma nova visão. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não passou pelo pensamento do coração, são as coisas que Deus tem preparado e Ele nos revelou pelo seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, quem é transformado pela mente, agora, transformado pela mente, ele tem uma nova direção. Ele caminha numa nova direção. Jesus apontou essa direção. Os discípulos estavam confusos. Jesus estava dizendo: eu vou para o Pai e tal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eles começaram ali a dizer, Jesus disse que ia, disse: Senhor, como é que nós vamos? Nós não sabemos do caminho. Nós não sabemos para onde vais e nem sabemos o caminho. Como é que nós vamos? E Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Tem gente que já creu em Jesus Cristo. Tem gente que segue a Jesus Cristo, mas não caminha. Caminha errado, caminha paralelo, caminha com o seu pensamento, caminha com as suas atitudes, escolhe o caminho para andar, mas o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém? João 14,6. Quem é transformado pela renovação da mente tem novos objetivos. Amém? Novos objetivos. Novos objetivos. Qual é o seu objetivo de vida? O que é que você pensa? Você só pensa em você, só pensa no seu futuro, só pensa, a vida termina bem ali, bem ali. Cada um de nós andamos, de repente chegamos no fim dela. Mas a pessoa cavalga e só pensa na vida, nessa vida, na sua vida, no seu amanhã, no seu futuro. Se você for transformado, você vai descobrir novos objetivos para a sua vida. Você vai aprender a valorizar coisas que hoje você não valoriza. E você vai desprezar coisas que hoje você tem como valores, porque você tem novos objetivos. O Espírito Santo vai te dar novos objetivos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem algo importante para nós. Eu tenho dito várias vezes, irmão, se Deus te deu o dom de ganhar dinheiro, ganha dinheiro, mas serve a Deus com o dinheiro. Serve a Deus com o dinheiro. Tem pessoa: não, eu quero um bom emprego para mim, eu vou pagar o meu dízimo. Somente pagar o dízimo. Sim, pagar o dízimo é um dever,
dever cristão, é uma obediência importante, mas procura ver o que Deus quer de você com o teu dinheiro. Amém? Com o teu dinheiro. De repente, acolá tem um obreiro que está lá trabalhando, precisando ganhar almas para Jesus, e não tem com o que comer, não tem como sustentar seus filhos. E alguém às vezes está esbanjando, trocando de carro todo ano, fazendo alguma coisa, porque ganha dinheiro para o seu bel prazer. Se você tem cultura, se você tem conhecimento, se você domina certa área, então dedica isso à causa do Mestre, do Senhor. Deus quer te usar, Deus quer ocupar você na sua obra. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É impressionante que quando Deus disse lá no monte para que Moisés fizesse a tenda da congregação, e era tanto detalhe, tanto da obra de arte, ele disse: mas tem aí um Bezaleel, chama o Bezaleel. Bezaleel não sabia pregar, Bezaleel não sabia liderar ninguém, Bezaleel não era um sacerdote, Bezaleel não era um comandante de guerra, mas ele sabia trabalhar com ouro, com prata. E Deus colocou ali diante de Moisés. Se Moisés não tivesse aquele Bezaleel e mais alguns, ele não tinha podido fazer a tenda. Amém? Quem sabe Deus está olhando para você como um Bezaleel. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Objetivos. Se a tua mente te levar a uma transformação, a mente renovada te levar a uma renovação, você vai encontrar objetivos. E viu, irmão, é importante quando a gente faz uma coisa nos objetivos de Deus, sabe por quê? Porque quando a gente faz, a gente fica gratificando, a gente sente a gratificação, a gente fica grato e feliz. A pior coisa é você fazer uma coisa e depois você fica: será que gostaram? Será que as pessoas gostaram do meu cântico, da minha pregação, do que eu fiz? Será que gostaram? Quando você tem o objetivo de Deus, você não liga por ninguém, não quer saber se gosta ou se não gosta, quer saber de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. Louvado seja o Senhor para sempre. Aleluia. Em quarto lugar, a pessoa com a mente transformada pela mente renovada, ela elege novas prioridades. Novas prioridades. O que é prioritário na tua vida? O que para você é prioridade? Mas essas prioridades que você tem na sua vida, que você elegeu, elas são as prioridades de Deus? Mas se você for transformado pela renovação da sua mente, do seu entendimento, o Espírito Santo vai te conduzir a eleger prioridades que agradam a Deus, que é útil para a obra de Deus, que vai ser útil para a obra e vai ser gratificante para você. Quantos podem dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esses pontinhos aqui, em quinto lugar, quem tem a mente renovada, quem é transformado pela renovação da mente, ele tem novos alvos a serem alcançados. Amém? Eu vou até ler esse texto porque eu acho ele tão importante. Filipenses 2,14, louvado seja o nome do Senhor.
Filipenses 2,14. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu acho que eu errei. Glória a Deus. Aleluia. Espera aí, eu vou ver de novo. Ver de novo. Glória a Deus. Não é 2 não, mas é 3. Aleluia. Filipenses 3 e 14. Aleluia. Glória a Deus. Diz o seguinte: prosseguindo para o alvo. Diga comigo, prosseguindo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alvos. Alvos. O que é um alvo? O que é um alvo? É alguma coisa a acertar. Bem, quando eu era bem verde na fé, bem verde na fé, eu não me lembro se já era crente ou antes de ser crente me deram um panfleto e eu li, que dizia que errar, pecar é errar o alvo, é deixar de atingir o alvo, o objetivo, é pecar. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, nisto peca. Não precisa adulterar, não precisa matar, não precisa roubar, não precisa odiar, não precisa fazer nada, basta ele saber que precisa fazer o bem e não faz. Nisto ele peca. É o pecado de negligência. Negligência. Quantas pessoas vão para o inferno por causa da negligência? Quantos deixam de serem tão importantes na obra de Deus por causa da negligência? Eu vou ler um versículo antes aqui que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Amém? Uma pessoa transformada pela renovação da mente, do entendimento, esta pessoa, ela prossegue, ela elege alvos para alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. O alvo também pode ser uma meta na sua vida. Você quer alcançar uma meta na sua vida. E você diz: olha, já comecei dezenas de vezes, já comecei uma vida de oração afetiva, mas não continuo. Eu quebro, quando vejo já não estou mais. Então, prossegue para o alvo, elege o alvo, elege. Pastor, muitas vezes eu já fiz o compromisso de ser fiel nos dízimos, mas quando eu vejo, pastor, já gastei aquele mês, eu só vou pagar no outro mês. Elege um alvo. O Espírito Santo vai te ajudar. Ah, pastor, eu comecei a ler a Bíblia, eu fui até o 2º livro, mas qual é a vantagem de ler a Bíblia toda? É se familiarizar com a Bíblia.
É ter familiarização com a Bíblia, é conhecer a Bíblia. Tem texto da Bíblia que você vai ler, você não vai nem parar para entender nada. A não ser que o Espírito Santo te chame a atenção de alguma coisa. Por exemplo, quando você chega lá no primeiro livro de Crônicas, você lê até o versículo 18, capítulo 18, você não vai, é só aquele negócio, fulano, pai de fulano, pai de ciclano gerou civilano. Não é verdade? Não tem muito sentido, mas de repente você vai encontrar ali alguma coisa que o Espírito Santo diz: isso é importante, isto é importante. De repente a Bíblia faz uma pausa e fala de um homem que fez uma oração e que por aquela oração ele se tornou o homem mais importante do que os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então, uma pessoa que tem, aleluia, a sua vida transformada pela renovação da sua mente. E eu vou terminar falando da renovação. O último ponto tem novos alvos a serem alcançados. Aquilo que você não fez ainda, aquilo que você ainda não empreendeu, aquilo que você não teve coragem ainda de começar. Se você passar por essa experiência da transformação pela mente, você vai ser motivado a começar, vai ser motivado a fazer. Você vai perder o medo, você vai perder o receio, você vai criar coragem, porque quando nós estamos com a mente transformada pela renovação quando somos transformados pela renovação da mente, o coração, o Espírito de Deus passa a testificar com o nosso espírito. E quando ele testifica, a primeira coisa que ele diz é assim: você é um filho de Deus. Se você ouviu o Espírito Santo falar no teu coração, dizendo que você é um filho de Deus, você vai dar um salto espiritual. Você vai perceber uma energia, um poder, uma força, uma motivação que você nunca sentiu antes. Amém? Glória a Deus. Então eu vou encerrar falando de como acontece essa renovação da mente. Renovação da mente. Como é? É um fenômeno que acontece de repente? É alguma coisa que sem esperar acontece? Não. Você ouviu a palavra? Você leu a palavra? Então você vai para o resto do texto. Eu li um texto isolado, eu li um texto separado, um versículo. Nós vamos começar lá no começo do texto, do capítulo. No começo do capítulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Apresenteis o que, irmãos? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Amém? A coisa vem lá de trás. Colocar o corpo em sacrifício no altar. Eu vejo os pregadores dizendo: oh, o altar. Isso aqui não é altar, irmão. Isso aqui é um púlpito. Isso aqui é um lugar de exposição da palavra. O altar é lugar de sacrifício, de se prostrar, de chorar, de render-se, de render ali a nossa natureza, a nossa vontade própria. E o texto diz: rogo-vos.
Fiquemos de pé, fiquemos de pé. Rogo-vos. Será que Jesus poderia ouvir uma glória, alguém glorificar? Rogo-vos, pois, irmãos. Por que Paulo roga? Ele não fazia isso sempre. Ele não costumava muito fazer isso, mas disse: rogo-vos pela compaixão de Deus. Em outra versão ele diz: pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus. E o versículo 2 começa: e não vos conformeis com este mundo. Tem gente que é crente, mas está conformado com o mundo, está conformado com essa vida, está conformado aqui. Para ele o reino ele não pede mais. Ora vem Senhor Jesus, ele não ora mais. Maranata saiu da sua palavra, da Bíblia para ele, porque tudo é aqui, é aqui, é aqui. E Jesus compara esses crentes com a mulher de Ló. Queridos, experimentar essa vida é sair da mesmice. Experimentar essa vida é chegar a outra dimensão espiritual. Amém? A dimensão do Espírito, a dimensão das regiões celestiais, a dimensão que a nossa mente, ela dilata, ela recebe a visão, e o Espírito Santo passa a alimentar a nossa mente. Há pessoas que querem alimentar o Espírito através da mente. Ele vai buscar na internet, ele vai buscar não sei aonde, ele vai ouvir alguém, e é alguém que teve sucesso, e ele vai buscar, ele vai procurar, porque ele quer alimentar o Espírito com a mente. Não. Quando a gente é transformado, a gente alimenta a mente pelo Espírito. O Espírito de Deus chega até nós, gera a mensagem, a palavra, o sentido, e vai para a nossa mente. Aí que vem a verdadeira sabedoria de Deus, aí que vem a verdadeira revelação de Deus, aí é que vem as coisas espirituais. E aí o apóstolo Paulo diz: o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque nós temos aí, nesse momento, a partir daí, nós temos a mente de Cristo. Qual é a mente de Cristo? O Espírito que está, o Espírito que colocou em nós a mente de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu fosse você, não sou eu. E eu entendi isso já faz algum tempo, mas eu quero isso. Eu tomo o compromisso de dizer: Senhor, eu quero a renovação da minha mente. A minha mente, eu não quero que a minha mente se alimente das ideologias do mundo, das coisas que o mundo nos oferece, das muitas ideias que as pessoas têm. Eu quero que ela se alimente, a minha mente se alimente do Teu Espírito Santo. Eu quero que a minha mente seja renovada. Ela não pode ser transformada, ela é renovada, mas a renovação dela vai transformar toda a minha vida, todo o meu pensamento. Eu terei uma nova visão, eu terei uma nova direção, eu terei novos objetivos, eu terei novos alvos a alcançar. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora. Nós vamos orar. Orar. Você quer que a sua
Você quer ser transformado. Transformado. As pessoas tremem diante disso, sabe por quê? Você ouviu a semana passada, domingo passado, como aconteceu com Jacó. Jacó tremeu, Jacó ficou ali, e me abençoa, e o anjo disse, como é o teu nome? Ele relutando, quando o dia vem amanhecendo, ele diz, o meu nome é Jacó, então agora você não é mais Jacó. Ele não queria deixar de ser Jacó, ele não queria deixar de ser trapaceiro, ele não queria deixar de ser espertalhão, ele não queria deixar de ser usurpador, ele não queria. Mas o Senhor disse, para que eu te abençoe, eu preciso mudar o teu nome, eu preciso que você tenha um outro nome, uma outra atitude, uma outra visão, um outro pensamento, para que eu possa te abençoar. Deus quer te abençoar. Quantos querem ser abençoados? Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer crescer, Deus quer que você seja útil, Deus quer que você seja o instrumento nesses últimos dias aqui na terra. Pai, no nome de Jesus eu peço que a Tua palavra penetre nos corações, eu peço que os Teus filhos que estão recebendo esta palavra, que esta palavra prospere, que esta palavra lhe dê uma nova visão, lhe dê uma nova direção, lhe dê novos objetivos. Ó grande Pai, nós agradecemos, nós te louvamos, nós te somos gratos, Pai, te adoramos por tudo isso, em nome de Jesus, amém e amém.